E aí, Anderson? Tranquilo? Odaí 7552, Jesus Alexandre, Jaciara, ei, 105, que bomba, hein? Fala, Felipe! Felipe Bonomi, beleza, garoto? Renato, Jaciara, Lívia, eita, olha só, 105, ó, é só alegria. Hugo Botelho, me chama aí, entra aí, Hugo, entra aí. Hugo Botelho vai fazer comigo essa live da 105 aqui. Vamos pra cima aqui. Se tiver um que a gente não gosta aí, vamos mandar a M lá. Eita, porra. O bom da vida é isso aí, gente, a gente poder brincar aqui. Tô aguardando o Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro, para fazermos essa 105, sua alegria. Alô, Ruiz. Flávio César, José dos Santos, Ederson. Fala, Ederson, boa noite. Hoje eu vi um negócio do Ederson, um jogador que foi contratado pelo Corinthians, jogava no Cruzeiro, do Hugo Botelho. Aí ele foi pro Corinthians porque não ficou sem receber lá no Cruzeiro 3 meses. Agora ele tá 3 meses sem receber no Corinthians. É foda. É fogo, desculpa, é fogo. Ô Hugo Botelho, me chama aí, pô. Hugo, alô Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. Deixa eu achar o Hugo aqui, ó. Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. Deixa eu ver, Hugo Botelho, enviar. Deixa eu ver. Cadê o Hugo? Deixa eu ver se chega lá no Hugo. Hugo Botelho. Cadê o Hugo? Falou assim, eu tô pronto, mas cadê o Hugo? Você tem que entrar aí, eu não te vi ainda. Será que o Hugo tá aí? GS975, acho que é o telefone, né? Robinho, Hortolândia na área, Natália, Renatinho, olha lá, Hugo Botelho, ó. O melhor gol do rádio brasileiro. Tudo beleza? Eita, tava gravando um negócio pro Hugo Botelho agora aqui, nosso coordenador. Dando o Hugo Botelho. Já ele pinta na tela aí, ó. Bonitão. Óculos de grife. É outro nível, né? É outro nível. Alô, Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro. Tamo junto, morcegão. E misturado? E tomando refrigerante. O mais legal de tudo, ó. Veja que a pouco aí eu falei do Ederson, né? Jogador que tava no Cruzeiro. E o Corinthians contratou. Ele foi embora do Cruzeiro porque tava 3 meses sem receber. Agora ele tá no Corinthians, 3 meses sem receber. Aí o Hugo me pega uma água aí na caneca do Cruzeiro. Esse é o lado bom da coisa, de ser verdadeiro. Isso é praga de cruzeirense. Isso é praga de cruzeirense. Eu sei que pega. Ah, pegou mesmo. Pegou porque pega de corintiano também. Ele vai na justiça, vai pegar o passe dele, vai sair do Corinthians e vai pro Vasco. Aí lá no Vasco ele tá chu também. Aí ele completa o ano sem salário. Vai pegar auxílio. Não é o Triângulo Mineiro, mas sai de Minas, vem para São Paulo e vai pro Rio. Tá fechado o ciclo. Faz o triângulo. Depois ele entra no site da Caixa Econômica Federal para pedir auxílio emergencial. Pô, falar em auxílio emergencial deu uma ajudadinha, né, Hugo? Você não, porque você tá bem lá. ESPN lá voando, lá no alto. Eu sou CNPJ, mas ajudou muita gente, viu? Não, ajudou. Aliás, ajudou não. Ajudou não. É uma obrigação do governo para com o povo que paga altíssimos impostos. Nesse momento tem que socorrer mesmo. A gente fala ajudar, né? O que é a palavra que a gente encontra assim, porque muita gente está sendo ajudada, mas por uma obrigação do governo, como você disse. Sim, nada mais justo nesse momento. Nós estamos de mãos atadas, cara. Estamos fazendo o que mandam. Algumas pessoas, né? Enfim. Mas a água tá batendo no queijo, tá ficando complicado. O pessoal já chegou chegando aqui, né, rapaz? O Marcelo Buguinho, Marcelo, bom, não dá pra ver, é o Marcelo Castro Oficial. Tá falando que o tricolor paga certinho, viu? Marcelo Sabuguinha, de Avaré, Marcelo Sabuguinha, jornalista lá em Avaré. Ah, agora deu pra ler direitinho. Deixa eu tirar o óculos que eu tô enxergando melhor sem óculos. É Marcelo Sabuguinho. Esses dias eu tava falando pra Daniele, rapaz, do Rio Tietê. A gente tava conversando sobre a situação do Rio Tietê aqui em São Paulo. E eu peguei e disse a ela, você não conhece Avaré? Aqui em São Paulo, ele é horroroso, imundo, mas quando ele vai pro interior, ele fica uma coisa linda. E ele abastece a represa de Avaré, né? Então, eu vou te corrigir, porque não entendo de geografia. Mas como eu morei lá, Hugo, lá eu posso falar com você de propriedade. Ele vai até a cidade de Tietê.
Avaré é um pouco para frente, entendeu? Avaré já é a represa de Jurumirim, que já é do Paraná. Então ele vai até próximo a Avaré, mas ele morre ali na cidade de Tietê. Tietê, acho que é Caconde, como eu estou te dizendo, para a gente não entrar numa aqui e falar coisa Não, que não Caconde sabe. não. Caconde é lá perto de Minas. Não é Caconde, cara. Não. Eu não sei, assim, Eu, Tietê. eu sei que ele morre por ali, mas ele acaba abastecendo, né? É um dos Isso. rios que abastece a represa de Avaré, que é lindíssima. Até Barra Bonita. Porque Barra Bonita é Barra Bonita. navegável, é do Rio Tietê, e é navegável, inclusive com Isso. um barco, um negócio maravilhoso. De Barra Bonita para frente, Avaré um pouquinho para frente, ali já é da represa de Jurumirim do Paraná. Mas para você falar que em Barra Bonita, que está a 200 e tantos quilômetros de São Paulo, é navegável, pô, olha a coisa que é. Você falou para sua esposa, né? É de se admirar, Avaré, né? cara, a Avaré é uma represa maravilhosa. E a gente tem essas coisas aí, o Sabuguinho é de lá. Se não conhece, Hugo, vá um dia que você vai gostar Eu, bastante. eu sei que o morceguinho vai muito para Avaré e eu me lembro que você certa vez deixou o rádio para gerenciar um hotel em Avaré, coisa assim. Foi Isso, isso isso. mesmo, tá certo? Foi. É na represa. O hotel, ele é Acompanho, turístico. morcegão. Sou seu fã há muito tempo, tá vendo? A gente é parceiro. Então, tá vendo como é que o mundo dá volta? De fã, hoje você é o nosso coordenador na 105. Eu estou muito feliz. Há pouco fiz um trabalho a teu pedido. A gente vai ter informação amanhã na 105 do dirigente do Santo André, do Edgar Montemor, falando da reunião que aconteceu hoje na Federação Paulista de Futebol. A volta ao futebol. O pessoal todo que está aqui, a maioria ouvinte da 105, então já sabe. Mas hoje a gente já falou disso na 105 há pouco, né? A respeito da volta aos poucos, de uma primeira etapa, segunda-feira, né, Hugo? Treinamentos, testes para Pelo menos Covid o e tal. pessoal aí já respondendo até o Jorge, né? Pode mandar pergunta aí, gente, que a gente vai batendo um papo aqui, não tem pauta, não. O Jorge pergunta, Hugo, quando volta o futebol, cara? Não tem mais nada, nos ajuda por aí. Então, Jorge, eu vou revelar para vocês. Eu estou esperando um telefonema. Estou esperando um telefonema de uma pessoa que é responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Espanhol. Ele hoje pediu meu telefone e a qualquer momento pode tocar o telefone. E a gente está pedindo autorização para fazer a coisa certinha, para não ter problema nos direitos de transmissão para a rádio dos jogos restantes do Campeonato Espanhol, a liga que volta agora, nesse final de semana. Se a gente vai conseguir, não sei te responder, mas pelo menos a gente está buscando por vias legais, né, o direito, a autorização com o representante da La Liga aqui no Brasil, para que a gente possa transmitir, quem sabe, já nesse final de semana, jogos do Barcelona, do Real Madrid. Já é uma maneira de fazer essa parceria com o ouvinte da 105. Não estou dizendo que vamos fazer, estou dizendo que há uma possibilidade, há um pedido e à espera de uma resposta. O não nós já temos, né, Maestro? O não nós já temos. E é muito legal que o ouvinte, aquele que está no. Alguém falou uma besteira aí, não, esse aí foi o Donizete Pantera lá no domingo, lá num jogo do Botafogo que estava sendo reprisado lá. Aqui não, aqui é a cadeira, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Carlos Capone, o Capone, meu amigo lá de Poços de Caldas, cabeçudo, entrou agora, está nos acompanhando aqui, Maestro. Pode continuar. Que legal. Não, então você estava dizendo da possibilidade de transmitirmos, né, futebol espanhol. Quem sabe nesse final de semana ou no outro, você está aguardando a definição. Deixa claro, né, Hugo? Está aguardando uma definição. Não é igual ao Campeonato Brasileiro. A Constituição Nacional, ela preserva o direito ao rádio esportivo de transmitir os jogos organizados pelas confederações e federações aqui no Brasil. Então você não necessita pagar direito autoral. Libertadores da América, por enquanto também, não precisa pagar, mas a Conmebol já achou um jeitinho de cobrar os direitos de rádio da Copa América. E como se cobra da Copa do Mundo. Mas nós não temos esse direito na Constituição para transmitir os jogos internacionais, campeonatos internacionais, que não tenha, vamos dizer assim, nada a ver com o Brasil, né? Entre aspas, nada a ver com o Brasil. Então a gente tem que pedir uma autorização ao representante do Campeonato Português, ao representante do Campeonato Espanhol, ao representante do Campeonato Alemão. O Campeonato Alemão, inclusive, foi liberado, mas já era um campeonato definido. E tanto que a gente nem transmitiu os jogos, porque já estava praticamente definido. Né? Agora, o Campeonato Espanhol, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a isso aí.
E partimos do não, né? O não nós já temos. Quem sabe o Albert liga e fala, Hugo, tá liberado, pode transmitir. Aí a gente transmite. Aí você pode me escalar, porque se fosse no Aí eu alemão, posso falar. aí eu ia falar, Pô, Hugo, legal, hein? contrata outro. Infelizmente, para mim, o alemão. Ó, vou te contar, eu ia pegar um. Assim, e se é narrador, você pode falar melhor. Acho que tem jogo aí de futebol alemão na ESPN, sei lá, ou que você ou de outro campeonato qualquer que você transmite. Acho que você pega uns 3, 4 jogadores lá e vai com eles os 90 minutos. Porque tem uns nomes que não dá, né, Hugo? Tem uns nomes que não dá. Como narrador, você pode deixar pro ouvinte essa verdade aí. Mas acaba aprendendo a pronunciar Schweinsteiger, aí não tem problema não. O José dos Santos está pedindo um alô aqui para Botucatu. Alô, Botucatu. O Daí está dizendo que em Salto ali do ladinho de Itu, que o Rio é péssimo. Olha aí o que a gente foi arrumar, hein? Toquei errado aqui, deixa eu consertar. E alguém de Botucatu, me tela. perdi. Me perdi aqui. Alguém de Botucatu pode refazer aí ou colocar de novo aí. O Rio em Botucatu é bom. Ele pediu um abraço para Botucatu. Botucatu, que você cria seu sacê? Não, tá em casa agora, porque eu já não tava mais indo e ele tava passando fome, aí tem negócio de maus tratos. E esse problema do coronavírus também, né? Não, não pega. Não pega? Esse não tem problema. Pega. Não, esse não pega. Pra quem não sabe, né, pra contextualizar, sai de máscara. Ramos, ele cria saci lá em Botucatu, e isso aí é público, é notório, todo mundo sabe disso, né, Márcio? Essa história já foi contada diversas vezes. Eu acho que o mais novo já é um saci adolescente. Não, é o único, porque ele não encontrou ninguém ainda para procriar. Mas não teve uma inseminação artificial para... Não. Com assassino. Nossa, não conseguiu. Rapaz. Esse saci meu tem 3 pernas, os caras falaram, foge. Esse saci seu tem 2 pernas, não pode. Hugo, não, vou voltar. O Márcio de Carvalho, ele está dando boa noite a gente aqui, admiro o trabalho da equipe da 105, legal, Márcio, obrigado. O Rogério, não sei, Rogério, Jesus Alexandre, e mais quem participando com a gente? A galera, o Sérgio Greminho também participa conosco aqui, legal, pessoal. Quando começar o Varziano de Araçoiaba da Serra, vocês estão liberados e vão transmitir. Vamos também, principalmente os jogos finais. Tem churrasco depois, a gente tá dentro, né? Araçoiaba da Serra, para não ser rápido. Hugo, olha aqui, ó, Márcio de Carvalho, 167, ó. Mais uma super atração para nós ouvintes, ó. Tá dizendo das lives, né? Hoje, comigo e contigo, na sexta-feira, outros companheiros, na semana que vem. E isso pega, Hugo, não tem volta mais, né? Assim como muita coisa que está sendo feita nessa coisa de ficar recolhido, de ficar em isolamento, nos meios de comunicação não voltam mais. Eu acho que é um caminho sem volta, né, Hugo? Você, como coordenador, essas lives vieram para ficar. Talvez não assim em demasia, como tem sido no mundo da música, mas uma coisa legal, as pessoas têm curiosidade. Alguém falou, Hugo Poliglota, Hugo não sei o que lá. As pessoas têm curiosidade. Acho que é muito legal essa iniciativa da 105. Olha, é uma maneira de aproximar a gente ainda mais do ouvinte, né? Que é a razão de ser da equipe de esportes da 105. Sem o ouvinte, a gente fecha as portas. E sem patrocínio também. Então você tem que ter o ouvinte para trazer o patrocínio. E a gente aproxima, né, com essas lives. E para não queimar um cartucho, a gente está trabalhando com calma, direitinho. Vamos fazer um piloto de um programa que pode ser uma vez por semana ou 2 vezes por semana no nosso canal no YouTube, que é Rádio 105 FM Oficial. Um programa de debate. E seria mais ou menos a ideia. Até quem deu a ideia foi o Leonardo Fontes. A ideia seria mais ou menos assim, termina o programa no 105 do Dial, 7 da noite começa esse programa, sei lá, 1, 2 vezes por semana, um programa com 4 participantes e participação livre no nosso canal no YouTube, e a gente vai debater os assuntos que foram passados no programa, porque tem tanta coisa que às vezes não dá para você explorar tanto, tem um tempo, você precisa obedecer aquele tempo. E no canal do YouTube, o canal é seu, ó. Você fica 1, 2, 3 horas, o quanto o assunto render. Então a gente está trabalhando em cima disso também. É necessário fazer um piloto para ficar redondinho, para ficar legal, para não queimar o cartucho, né? Tem gente que vai no ajunto e vamos, no amadorismo, e aí não progride, a coisa não vinga, como dizem por aí. Mas tá no forno, tá no forno. Hugo, não no piloto que será feito, na ideia, né?
do Leonardo Fontes, mas quando do primeiro programa, e se acontecer, e deve acontecer, porque vamos fazer tudo para que aconteça direitinho, não no piloto, mas no primeiro programa, você vai falar aquilo que você fala nos bastidores lá da 105, que no seu Cruzeiro, o Mike jogou mais que o Nelinho? Você quer que eu saia da live? Não, eu quero que você fale. Não, eu quero que você fale. Zenon. Ó, um abraço aqui para o Renato de Osasco, para o Sérgio de Campinas, do Campos Elíseos, o Arilson Siqueira. Dá uma notícia boa do Corinthians. O Corinthians está sem pagar há 3 meses. Não tem boa! Esquece! O Rogério, ele está falando do Saci aqui, o José dos Santos volta a participar conosco. Eu fecho a tela, abro a tela e vamos que vamos. E é o seguinte, o Nelinho, o Ricardo Melo comentou brilhantemente, comandou com os comentários do Marcelo Capretes agora há pouco, 105 FM Futebol Clube. E o nosso entrevistado de hoje foi o Zenon, exímio cobrador de falta. O Zenon, ele não batia na bola, ele tocava com carinho, né? Eu bato, ele tocava com carinho. Nossa. E teve uma pergunta, acho que do Bolis, sobre cobradores de falta atualmente no futebol brasileiro, ou do Leonardo Fontes, não sei, de um dos dois. Foi do Leandro Bolis. E eu ouvindo, estava no carro, estava chegando aqui em casa ouvindo o Zenon responder como que ele se dedicava, como que era feito aquele trabalho. Em determinado momento ele disse assim, foram marcados, se eu não estiver enganado, 16 gols de falta no Campeonato Brasileiro do ano passado. 16 gols, quando eu jogava, saía por rodada. Mas tínhamos aqueles talentosos e aqueles talentosos que treinavam e aqueles que não tinham talento, mas que treinavam muito para desenvolver uma batida de qualidade na bola. E o Nelinho foi um dos maiores cobradores de falta do futebol brasileiro. O Nelinho, que é o maior lateral direito da história do Cruzeiro e do Atlético, jogou também no Grêmio, 2 Copas do Mundo, um gol na decisão terceiro lugar contra a Itália, com um gol antológico, como batia bem na bola. Isso é para quem não viu o Nelinho jogar. E o Nelinho ele fez mais de 100 gols com a camisa do Cruzeiro jogando como lateral direito. Olha que tem centroavante aí que foi em Copa do Mundo que não fez isso na carreira, hein? Então, para você ver o nível que o Nelinho jogava. Agora você vem me falar que o Mike joga mais que o Nelinho. Não, é como eu falar para você, nesse programa, que a gente pode brincar com essas coisas. Você, certa vez, da Rádio Globo, eu estava ouvindo, e você estava comandando o programa que você fazia na Rádio Globo, você comparou Baré e Gamarra, querendo saber qual era melhor, a opinião do ouvinte, e você defendia o Baré. Aí a corintianada vai entrar aí e vai falar assim, mas nem no sonho esse cara ia falar isso. Você tinha que escolher um outro zagueiro para pelo menos brincar com o assunto Gamarra. Eu ia falar, você citou o Zenon que participou do nosso 105 FM Futebol Clube, né? Zenon e Sócrates. Vi jogar, Hugo, e brinquei com vocês hoje lá no nosso grupo, lá quando você falou que o Zenon seria um entrevistado. Zenon e Sócrates, Sócrates e Zenon. Você tá louco. Vi uma final contra o São Paulo, um toque de calcanhar, que o Sócrates dava de calcanhar, o Zenon tocou pro Sócrates de calcanhar e o Sócrates... Você tá louco? Tem brincadeira que nem essa de Mike Nelinho, que é bom nem fazer, que dirá Baré e Gamarra. Hugo, você quer dar uns salves aí pros ouvintes? Para alguém aí? Pode ficar à vontade. Bru Arruda, um grande abraço pro Morcegão, tá dado. Hugo, todos a 105, sou ouvinte da rádio desde 2005, o ano que começou, né? Legal, Bruno. E o que eu espero do Cruzeiro para a Série B? Ele está em Mairink. Ô Bruno, eu espero que o Cruzeiro retorne à Série A. Não necessariamente sendo campeão, porque pedir um título nesse momento, independentemente de série, a coisa está complicada. Mas o que dá para esperar é que o time retorne à Série A. E sem aquele discursinho, sabe, o Maestro, assim, de voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mentira. Se ele saiu porque ele fez se merecer. O lugar dele é na Série A, então que ganhe esse lugar dentro de campo. Essas frases feitas, sabe, essas coisas são chatas, né, cara? Muito. O Rebruga está voltando à geografia. O Rebruga está dizendo que Andradas é maior que Lavras. O que ele quer dizer? Por que ele está falando isso? Andradas é maior que Lavras. Andradas faz parte da grande Poços de Caldas. Está na parte baixa de Poços de Caldas. Você tem que subir a serra para chegar a Poços. E Lavras é a capital do sul de Minas, Renato. Você está brincando comigo, rapaz. Ali a gente carinhosamente deu a Lavras por merecimento
o título de capital do mundo, se é que vocês não sabem. Hugo, me fala aí, o Jô veio para o Corinthians ou não? Jesus Alexandre. O que eu posso dizer sobre o Jô? Há informação de que ele, inclusive, já está livre. Agora, ontem eu bati um papo com o Léo, Morcegão, sobre essa situação de contratar jogador. O assunto era até o Marcinho, lateral do Botafogo. Vem uma notícia que você não paga salário há 3 meses e passa a correr o risco de perder jogador. Você vai contratar outro? Não tem como. Isso é furado. Não paga jogador. Em 3 jogadores, 2 do futebol e 1 do futsal, entraram na justiça. Só em 2 dias de justiça, de causas perdidas, sem poder recorrer, o Corinthians tem aí 158 milhões para pagar para 3 jogadores, 2 do futebol e 1 do futsal. Tem as contas, todas elas no vermelho, mas há muito tempo. Cara, é terminar essa administração e ver lá em dezembro quem é que vai ser eleito o novo presidente. E assim como o Cruzeiro, cara, abrir a caixa preta. Senão é buraco, não tem como, né? Senão ele conta. É legal eu, como corintiano, você como cruzeirense, o ouvinte, seja ele torcedor de Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, sei lá de qual clube, saber o que acontece no clube, mas os dirigentes que... Sim. Eu entendo, Hugo, eu entendo o dirigente que ele só chegou lá como presidente de um clube porque ele ama aquele clube, cara. E ele deixar um clube chegar nessa situação, eu não concebo, eu não discuto isso, entendeu? Assim, porque eu não consigo discutir, nem tenho vocabulário para discutir política, esse tipo de coisa, mas eu não entendo um presidente de clube como do Cruzeiro, como do Corinthians, como de qualquer outra equipe que foi pro buraco, como o Palmeiras já caiu 2 vezes, deixa o clube chegar numa situação, economicamente falando, na situação que estão Corinthians, Santos, Cruzeiro. Cara, o cara é dirigente, e os caras... Assim, supostamente, né, para não falar aqui que roubam, né, vamos colocar, porque não dá, né, pra gente entender como é que isso acontece, cara. A gente tem que falar a real pro ouvinte, pro torcedor que nos acompanha, que falando a verdade, é que a gente tem credibilidade. Ama nada, ama nada. Sabe quem ama? Aquele do clube pequeno lá do interior, aquele do time do bairro, aquele que disputa o campeonato amador na região onde ele mora, ou na cidade onde ele mora, que tira o dinheiro do bolso para fazer o futebol no domingo e paga churrasco e dá cesta básica para o jogador disputar pelo time dele, dá parte de chuteiras. Quem conhece futebol amador sabe dessa realidade. O cara do time grande, ele vê a oportunidade. Ele vê a oportunidade de alavancar uma carreira política, ele vê a oportunidade de ser o dono de 20 lojas de carro e o jogador ganha bem, e ali ter um bem bolado. Ele vê a possibilidade de fazer parceria com empresários do meio do futebol e lucrar com isso. Não venha com essa que eu amo o time, eu estou aqui, eu abri mão da minha família, abri mão das minhas empresas para administrar o clube e fecha com déficit de 100 milhões de reais. Então vai administrar suas empresas, velho. Se é para falir, que você faça um trabalho para falir a sua empresa e não o clube. Então a mim não pega, essa conversinha não pega. Há um jogo enorme de interesses. E enquanto no Brasil não tivermos uma lei que puna de verdade os dirigentes dos clubes de futebol, vai ser isso aí. Sempre foi assim. Vai ser isso aí. Cada vez os clubes devendo mais. O que fizeram com o Cruzeiro? Tá todo mundo solto, cara. Cruzeiro, de um ano para o outro, ele teve um prejuízo de quase 400 milhões de reais. Inconcebível. Isso aí no país sério, tava todo mundo preso, tá todo mundo solto. Jesus Alexandre. Só Jesus salva o Cruzeiro, viu, Jesus? Jesus Alexandre no Ipiranga, aqui em São Paulo. Paulo Cimei, eu tenho uma dificuldade para fazer subir essa tela aqui, Márcio. Você nem imagina, me ajuda aí. Não, eu queria só pegar o Márcio aqui. Eu perdi seu sobrenome, Márcio, mas você, como aquele que está falando bem, tem toda a oportunidade e direito de colocar aqui sua crítica. Você disse assim, falem de futebol. E depois, logo embaixo, é uma MR Márcio, RS. RS. Vocês são economistas? Não, não somos economistas. Estamos falando de finanças de clubes. Falei do Corinthians, não sei, falamos do Cruzeiro. Ele fala que eu não sou economista. Ele não sabe a minha formação acadêmica. Então, Márcio, você tem todo o direito e fique à vontade. Mas também não sou burro. Fique à vontade, né? Falar da finança do clube hoje em dia é falar de futebol. O Santo André, amanhã, o diretor estava falando no começo da live aqui com o Hugo, o Edgar Montemor, diretor do Santo André, é executivo de futebol do Santo André, amanhã vai participar do 105 FM Futebol Clube. Ele vai falar do Santo André, vai falar de futebol. O Santo André está ferrado, não tem estádio, porque lá o estádio Bruno José Daniel virou hospital de campanha.
3 jogadores. Luizão foi para a Ponte, o Fernando Henrique, goleiro, foi para o Brasiliense, e ele falou do Ronaldo, o centroavante, foi para o Sport. E é futebol. Então, assim, a gente não precisa ser só jornalista para falar de finança de clube. Também não precisamos ser economista para falar de futebol. Você pode falar de futebol, mas como pode participar da live aqui? Não, é um negócio interessante, assim, a gente está acostumado com isso, a gente dá risada, né? Porque o cara se acha tão inteligente. Tô falando de você não, Márcio, é que acontece muito. Muito? Se você tem que falar de futebol, você não pode falar de política. O cara não sabe se eu já trabalhei na política, ele não sabe se eu já participei de campanha política, ele não conhece a minha família, ele não sabe se eu tenho irmãos que já foram vereadores, secretários de saúde, ele não sabe a vivência da minha família lá atrás, dos meus avós, na época do coronelismo, se tinha ligação política, se não tinha ligação política, ele não sabe quantos livros sobre política eu já li. E eu não fico falando para ele, você é médico, só vai falar cirurgião plástico, então você só pode falar de cirurgia plástica. Você é advogado, você só pode falar de direito. Você, para falar de política, para falar de economia, você tem que ser formado. Você não pode ser inteligente, se dedicar, estudar, ler, buscar informações. Não, você tem que ser formado em economia, em política. Márcio, e isso aí, a gente está falando que é recorrente também no nosso meio, viu? E o nosso meio não é só de jornalista. Eu tenho, e não é para me gabar, até porque eu cheguei no rádio por ouvir rádio, e conto sempre essa história nas lives que eu faço, era ouvinte da Globo, minha mãe ouvia Eli Correia, me apaixonei por rádio, me apaixonei por Eli Correia, que eu conversava com Eli Correia, na hora da carta do cara, era que saudade de você, eu parava, ele falava, agora nós vamos parar tudo aqui no estúdio, e as pessoas saem em silêncio, porque eu vou fazer Que Saudade de Você, que era o quadro de maior audiência. E eu cresci ouvindo rádio e virei radialista. Depois eu fui fazer uma faculdade de Então, quer dizer, às vezes a gente sabe falar de outras coisas. Como sei falar muito de comida, porque mexo com comida com o meu irmão. E todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Mas, e agora há pouquinho, alguém perguntou, quando é que nós vamos meter o pau no Flamengo? É meio difícil meter o pau no Flamengo, até porque bairrismo a gente não tem, né? Graças a Deus não tem, nem com os argentinos, viu, Hugo? O Flamengo fez um negócio ruim esses dias, né? Ele trouxe o Gerson, repatriou o Gerson. Aí, há muita gente analisando assim, não deu certo, esse jogador não deu certo, passou por 2 times na Itália, e o Flamengo tá fazendo uma loucura. Aí o Flamengo pagou uma bagatela pelo Gerson, parece que tá vendendo por 200 milhões. Então, o Flamengo não tá dando motivo para falar mal. Não tem como. Tá difícil. Tá difícil. O Daniel Pizap, um abraço em Jundiaí. Participei de uma live com o Daniel, obrigado pela oportunidade. O Fernando pede para narrar o gol do Ronaldo. Não, deixa essa parte de narrar para os 10 minutos finais. Só dá um alô para os caras aí. Só dá um alô para os caras. Deixa os 10 minutos finais é comigo. Os 10 minutos finais é comigo. Medina, me chamando aqui de Garanhão da Madrugada. Foi esse o tempo, o Henrique Cabelo caiu, outras coisas caindo também. Bernardo Futebol, Hugo, qual o gol mais doido que você já narrou? Rodrigo Bernardes de Boituva. Lá no final. Depois a gente fala sobre isso. Hugo, fala do Tijolinho. Tijolinho, a mãe do Tijolinho me amamentou. Vocês acham que o Tijolinho é lenda? O Tijolinho é tão verdade quanto o Saci do Márcio Ramos. O gol que mais doeu narrar. Aí, rapaz. Lá no final. 10 minutos finais. O Fernando, um salve pra Caeiras. Cruzeiro não sobe, o Rebruga tá dizendo aqui, não sobe sua avó, rapaz, é claro que vai subir. Fica jogando praga, não. Sabe o mais legal disso? É conhecer as vozes atrás do microfone, o José dos Santos falando, essa oportunidade, né? Vocês imaginam a gente. Ô Zé, eu tenho mania de brincar, assim, quando eu comecei no rádio, eu comecei muito novo, com 19 anos, 18 para 19 anos, eu era locutor. E às vezes, principalmente cidade do interior, né? Hoje não existe isso mais. Mas lá atrás, assim, as mulheres gostavam muito de conhecer locutor de rádio. E elas iam visitar. Aí algumas chegavam e falavam assim, nossa, eu ouvia você falar, eu imaginava você alto, grande. Eu falava, pô, além de baixinho, feio, ainda tem que falar fino, pelo menos alguma coisa tem que aproveitar, né, Márcio? E essa curiosidade aí, conhecer as vozes atrás do microfone. Obrigado, Zé. É a oportunidade que a gente dá. O Junei Botelho, que é meu sobrinho, só falta falar que o Thiago Neves jogou mais que o Alex Cabeção. O Junei sempre disse que o Reinaldo que cobrava pênalti... conheço. Reinaldo. Não, rapaz, olha só que absurdo que ele falava. Reinaldo que jogou no Atlético. O Zenon ensinou o Neto e o Marcelinho Carioca, diz aqui o Rogério SW.
É, você que tá dizendo, né? Jorge de Jundiaí, tá no trabalho, ligado. Manda um abraço pra você, Marcegão. Cara, muita gente batendo um papo conosco aqui, o Valdir. Daqui a pouco eu vou responder aí o Ô, Bernardes de Hugo, Boituva. Quem era o batedor de faltas lá de Lavras? O Heitor. O Heitor da Ponte Alta, Henrique Medina. Teve um jogo contra o Independente lá com meu irmão, era o goleiro Tuta. Ele cobrou 3 faltas em 18 minutos, fez 3 gols. Aí o nosso técnico, o subtenente Sargento Junga, tirou meu irmão do gol e colocou o sapatão. o sapatão Você existiu? tá rindo, Márcio? É verdade, pô. É? É verdade. Não, eu tô rindo porque são histórias, a gente não sabe. Como a gente conta muita história, Só que você tá fora baixo, eu do... não tô te ouvindo bem agora. Não, não é possível, não mudei nada aqui. E agora? É, Hugo? agora continuo te ouvindo baixo. Ué, não é possível, cara, eu não mexi em nada. E agora, Não, melhorou? mas dá pra levar. Eu chego mais próximo um pouquinho aqui. Então tá bom. Deixa eu te falar, entrou aí agora há pouquinho aí o Rogério, que é de Conceição das Alagoas, Minas Gerais também. Não tem nada a ver com Lavras, né? Conceição das Alagoas, cidade maravilhosa. Faço questão sempre de que vou pro Triângulo Mineiro, porque meu pai é de Minas, né? Falecido pai. Passar em Conceição das Alagoas, que é uma cidade maravilhosa. Conhece Conceição das Alagoas, Hugo? Não, essa, por incrível que pareça, eu conheço muitas cidades em Minas. Eu trabalhei durante 12 anos cobrindo o Campeonato Mineiro, viajando os 4 cantos do estado, mas Conceição das Alagoas eu não conheci, não. 60 quilômetros de Uberaba ali. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, quando a gente brincou com Lavras lá, né? Você fez uma postagem agora há 10 dias, alguma coisa assim nas suas redes sociais, acho que no Instagram teu. Acho que foi no estádio do... Não sei se foi no Santiago Bernabéu, não lembro qual foi lá, uma foto sua lá na Espanha, não foi isso? Real Madrid, Que você Santiago teve Bernabéu. lá... você teve lá em dezembro do ano passado, não sei, não lembro, eu não sou bom de data, mas uma postagem bem legal, uma foto sua lá que é fantástica, né? E aí você escreveu assim, se não tivesse a pandemia, alguma coisa, ou se estivesse tendo futebol, talvez estaria aqui, eu queria estar aí. Eu pergunto para você, Hugo, nesse momento aqui, você gostaria mais de estar na Espanha, de narrar futebol, de estar no Brasil sem essa pandemia, narrando futebol? O que é que o Hugo está fazendo nessa pandemia de diferente? O que é que gostaria? Porque naquela foto sua, é uma foto de um tempo passado, aí não sei quanto, mas de nostalgia, claro. Sempre traz alguma coisa para o momento, né? O que é que você está fazendo? Essa coisa tirou de você aquilo que você mais gosta é narrar, e você está fazendo coisas diferentes, até para quem está nos assistindo e quer saber. Olha, Morcego, aquela foto foi de maio do ano passado, finalzinho de maio. Tem uma empresa aqui em São Paulo, para contextualizar, para ficar bem claro, e eu presto serviços a ela, eu e Edmar Ferreira, que é narrador da cidade de Americana, e no ano passado teve a Copa AFA de Futebol Master. São 4 categorias só de jogador Master acima de 40 anos de idade, e muitos ex-jogadores, jogadores de ponta do futebol brasileiro, eles são convidados e participam dessa Copa. Então, ela é realizada aqui no Brasil, em Portugal e na Espanha. Por isso que eu estaria, nesse momento, na Catalunha, fazendo a edição da Catalunha de 2020. Mas devido à pandemia, tudo isso que o mundo está passando, não foi possível. E no ano passado, a gente fez no CT do Zé Mourinho, que é em Troia, que é a península, é uma ilha. Em Portugal, você atravessa no que a gente chama de balsa aqui, né? A gente atravessa, vai para Setúbal, e os jogos finais foram no estádio do Vitória. Aliás, eu aprendi que lá em Portugal, se você disser Vitória de Setúbal, dá problema. Vitória. É o Vitória de Guimarães que se vira. É como falar aqui no estado de São Paulo, Salto de Itu. Não tem Salto de Itu, é Salto. É Salto. Então, terminado o evento, a gente pegou o voo de Lisboa e foi para Madrid. E aí aproveitamos o dia todo, nosso voo de volta para o Brasil seria às 11h30 da noite, e aí fomos conhecer o Santiago Bernabéu. Então, aquela foto foi a primeira foto que eu bati no Santiago Bernabéu. E não pisei no gramado, porque não pode, o gramado é cercado, mas você chega na lateral dele, é muito legal. Estádio bem antigo, tem um museu que é maravilhoso, tudo, então eu tive essa oportunidade. E foi um pouco de nostalgia, né? Porque não fosse essa pandemia, repito, estaria na Espanha. E só que nesse período, o que eu mais gostaria de estar fazendo? Transmitindo jogos de futebol, que é o que eu sei fazer. Paixão. Que é aquilo que me sustenta a minha família.
né, as transmissões de jogos de futebol nos canais ESPN e de volta na 105 FM. E eu tô de molho mesmo, cara. Eu não sou daquele pega nada não. A famosa frase do pega nada não, pega nada não, pega nada não. Ah, esquenta não que não pega nada não. Eu não sou do pega nada não. Eu procuro usar a inteligência. Eu acho que se nós temos autoridades constituídas, pessoas que conhecem ou pelo menos se prepararam e têm mais condições para nos orientar em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que ter a humildade e a inteligência de obedecer, de entender o momento. Então eu saio de casa 2 vezes por semana para ir aos estúdios da 105 aqui em São Paulo e apresentar o programa daqui. E só. E eu aproveito essa ida aos estúdios. Na volta eu já compro o que tem que comprar para dentro de casa e estou recolhido, assistindo bastante televisão, lendo muito sobre tudo um pouco, que eu gosto. Eu, às vezes, quando eu vejo, tem 2, 3 horas que eu estou na internet, passando pelos sites e ocupando o meu dia e engordando. Ganhei uns 5 quilos. E bebendo vinho pra caramba também, viu? Não, eu vou te contar, engordando e tomando é um negócio... Mas beleza, mas também seguindo todos os protocolos, ficando em casa, cuidando da minha mãe, e graças a Deus, saúde não tá faltando aqui, mas a gente tem que fazer a nossa parte, como você disse. Essa história, não pego, não dá pra ir nessa. Hugo, o Rogério SW. Hugo, você já narrou o jogo no SIC em Sorocaba? Já narrei jogos do São Bento e da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Medina 09, tenho foto com o Hugo, Paulo Gago, Rafael, entre outras lendas. Foto com você, Hugo, isso é bom. Sinal que você para tirar foto com seus ouvintes, com seus fãs. Parabéns, Hugo, porque eu conheço um monte de gente que passa reto é muito indelicado da nossa parte, Hugo. Se você sabe, você acha que você entende o que eu quero dizer. Deixa eu ver quem mais aqui. Dinaldo, boa noite. Marcelo, Marco, colega, obrigado, irmão. Tempo que o Hugo ainda estava com o Arce. Arce é jogador, né? Do Palmeiras ou do Corinthians, às vezes que você estava bravo, Hugo? É o do Corinthians, né? Aquele jogo contra o Vasco. Foi um vacilo da minha parte e acabou ficando histórico. Daqui a pouco. Medina, Corinthians 4-2 São Bento. Não, Corinthians 4, São Bento 2. Gols do Jailson. É verdade que você falava tô louco? Ou ele que o Jailson jogou na Caldense, rapaz. O Jailson jogou na Caldense. Ele veio da Caldense pro Paulista, do Paulista pro Corinthians, do Corinthians para Portugal, mas ele passou uma temporada lá. Mas você fez jogo dele ou não? Fiz jogo dele lá e jogo dele no Corinthians também. Então, tá dizendo aqui, que também sou como você, eu bato a mão aqui, aparece o teclado e tal. Tá dizendo que você mandou lá num gol dele, tô louco. Olha, as coisas diferentes. Eu não lembro, legal, talvez tenha mandado, mas não lembro. Quero já, né? Onde ou quando surgem esses bordões, Hugo? Eu não sou muito agarrado aos bordões, assim. Não, mas é de momento, coisa natural. Assim. Então, por exemplo, tô louco, ou se vá, é na hora. Não é porque não dá para pensar, é muito rápido, né? Você sabe que eu descobri que eu tinha uma série de coisas que eu repetia, né? Depois que eu vim para a 105, que o próprio pessoal da 105 começou a me zoar. Eu falava e eles zoavam. Sotaque mineirinho, aquela coisa assim, não tão carregado mais, mas ainda tem um pouquinho até hoje, né? E eu tinha mania de falar, eu não dou conta, mas eu não percebia que eu falava isso. Jesus põe a mão, eu não falava naturalmente, qualquer coisa, aplicava-se para um monte de coisa. Passava uma mulher feia na rua, você fala, Jesus põe a mão. Passava uma bonita, você fala, Jesus põe a mão. E era uma mania, assim, minha, dos meus amigos, uma coisa normal, né? De repente o Cruzeiro vai contratar não sei quem e fala, não dou conta, pelo amor de Deus, né? Ou então, nossa, eu não dou conta, ninguém vai aguentar nós que esse cara vir pra cá. Aquela coisa assim, e aqui que eu fui descobrindo que eu tinha aquele hábito. E é uma coisa natural. É uma coisa bem natural e vai pegando. Aqui o José dos Santos, mas afinal, Hugo, Palmeiras tem um Mundial? Essa história é do torcedor, né, Hugo? Isso aí é bom. Eu jogo bem claro. Para mim o Palmeiras não tem Mundial, para mim o Corinthians tem um Mundial só. Isso. Esse é cruzeirense, deixa o corintiano. O Mundial de 2000, ele é um Mundial pro torcedor do Corinthians. Isso.
É isso O mesmo. resto não tá nem aí e zoa. E o Mundial do Palmeiras é um Mundial pro torcedor do Palmeiras. É É. diferente do Mundial de 2012 do Corinthians, que esse não tem como contestar. Dil e Rigo. Tirando o Pelé, qual é o melhor jogador que você viu jogar, Hugo? Como é? Tirando o Pelé, é o Dil. Tá baixo, Hugo? Tá baixo? Tá baixo, mas eu tô conseguindo ver. Tirando o Pelé, qual o melhor jogador, na sua opinião? Aquele que você viu jogar depois do Pelé, melhor? Não, eu não vi o Pelé jogar. Depois do Eita. Zico, o melhor que eu vi é o Cristiano Ronaldo. Você não viu um jogo do Pelé? Só o jogo de despedida. Hugo, vou te contar Do então. Cosmos com o Santos, 1-1. Ele foi um jogo em que o Hernani era o goleiro do Santos. Só esse jogo que eu vi do Pelé. Eu não vi o Pelé jogando. Então eu posso. O melhor jogador que eu vi jogar foi o Zico. É, O Zico, muito do que eu faço hoje eu devo também ao Zico. olha E que depois legal. do Zico, o Cristiano Ronaldo. Então fala pro ouvinte da 105, pro nosso telespectador aqui, porque essa frase que você mandou agora, muito do que você faz hoje, ou do que tem hoje, é em função do Zico. O que é isso? Cara, eu era muito fã do Zico. Eu sou cruzeirense flamenguista, todo mundo sabe. Eu sou cruzeirense flamenguista, desde Aham. criança. Em determinado momento eu fui mais flamenguista do que cruzeirense. Eu descobri que eu era mais cruzeirense quando eu ouvi um jogo dos dois pela primeira vez e eu me vi torcendo pelo Cruzeiro. E o jogo ficou 0-0. Aí eu descobri que, bom, primeiro o meu estado, depois, né, aquela coisa natural. E eu era muito fã do Zico, mas muito fã do Zico. Sou até hoje. Eu deixei muito de torcer pelo Flamengo depois que o Zico foi diretor de futebol do Flamengo. Que quando ele saiu, eu achei que foi uma sacanagem enorme. E ninguém tinha direito de sacanear o Zico. E eu conheci o Zico pessoalmente, foi uma grande emoção para mim, uma coisa. Na hora eu lembrei do meu pai, que meu pai também adorava o Zico. Então, muito do que eu faço eu também devo ao Zico. Eu, na minha timidez e no meu imaginário, eu narrava jogos sentado na sala da minha casa assistindo na televisão com toda a família. E normalmente eram jogos do Flamengo, no início dos anos 80. Meu pai improvisou uma sala que ele queria dormir, que ele levantava cedo para trabalhar no outro dia e não tinha como, porque os amigos todos iam para minha casa. Então era uma festa na quarta-feira à noite e domingo à tarde. E, e a maioria torcia pelo Flamengo. E por causa do Zico. Então isso me Legal. trouxe muito para o futebol. Aqui a tela gira muito rápido, graças a Deus a audiência é muito legal. E alguém falou, puta, é duro falar alguém que é chato pra caramba, mas eu tenho dificuldade pra tela aqui. Se você era fã ou é fã do Zico? É que eu perdi aqui. Eu tenho. Não, eu era fã do Zico jogador. Isso eu levo para a vida toda. Ah, tá. Né? É o E eu Eduardo sou Miranda que fã do perguntou. Zico. Sou muito fã. Isso é coisa que você leva para sempre. A não ser. E você. Eu vou passar uma coisa para quem está nos acompanhando em relação a ser Isso. fã. Se você tem um ídolo, evite se aproximar dele. Porque o ídolo tem defeito. Ele tem que ser perfeito para ser o seu ídolo. E para não perder a perfeição, tire uma foto, pega um autógrafo, mas não se torne amigo dele, que ele é uma pessoa normal igual a você. E ele pode fazer muitas coisas que você não gosta. E aí você vai perder aquela admiração que você tem. O Zico, quando eu tirei uma foto com o Zico, ele falou obrigado para mim, cara. Isso é absurdo. Eu que tinha que agradecer e ele não deu tempo. Ele já falou obrigado. Eu tenho uma postagem no Facebook desse ano, foi em 2014, que aconteceu isso na ESPN, e eu fiz uma postagem com a foto que eu tenho com o Zico. E todo ano o Facebook lembra e eu vou lá e compartilho. Ô, Hugo, ele não é meu ídolo, mas eu sou fã dele. Ídolo no futebol eu tenho Sócrates. E o Tite mais recente. Mas eu sou fã do Marcos. Acho o cara acima da média, como goleiro que foi do Palmeiras, de seleção brasileira, como figura humana. E sou fã, sou fã. E sempre que posso, e o Márcio Torvano, que é repórter da 105, que é um profissional que está na 105 praticamente desde o começo, o Márcio Torvano sempre fala, o Marcos é ídolo de todas as torcidas, e é uma verdade. O Marcos quase não tem restrição. Porém, com essa coisa da política, desse negócio que você está falando aí que é muito legal, evite se aproximar do seu ídolo porque ele tem defeito. Tô falando, continuarei fã do Marcos, independente da opinião política dele, do lado dele, etc e tal, porque sou fã dele e ponto.
Para mim não vai mudar nada ele ser desse lado ou desse lado. Agora, eu vi esses dias, cara, por conta de uma manifestação dele na internet, em rede social. Pô, os caras, não, ele foi meu ídolo, é o que você tá falando. Evite, cara. Se você misturar as coisas, ele é um cidadão. Ele vai emitir a opinião dele porque ele é um cidadão. Aí, não, esse daí não é uma. Assim como parte da torcida do Corinthians foi numa manifestação, não, eu vou deixar de ser corintiano. Cara, isso é uma loucura o que tá acontecendo, Hugo. As pessoas, a gente está num momento muito difícil, né? É um momento em que você não pode falar nada e é só acusação para todos os lados. O Marcos, ele se posicionou em determinado momento e aconteceu isso aí. Não é exclusividade do Marcos. O Zico também foi muito massacrado quando ele foi ministro do esporte. E o Pelé? Isso. O Pelé, ele é respeitado em todo mundo, todo país que você vai. Sem restrição. Todo mundo admira e ama o Pelé para cidades, para países. E aqui no Brasil ele recebe uma chuva de crítica. Vai entender. Vai entender. Márcio de Carvalho, Hugo, Cruzeiro e Atlético jogando, como é que é para você transmitir? Eu não gosto de narrar jogos do Cruzeiro, não. Mas eu já narrei muito Cruzeiro e Atlético, mais vencido que perdi. Na verdade, eu perdi dois jogos. Falando como torcedor e narrando. Mas eu não confundo. Ali você tem que ser profissional e respeitar o ouvinte. Respeitar o torcedor. Saber que tem torcedor dos dois lados. Final da Copa Centenário, o Atlético ganhou de 2-1 no Cruzeiro. E um jogo de Campeonato Mineiro, o Atlético ganhou de 1-0, com o Reinaldo fazendo o gol de pênalti. Os outros jogos que eu narrei, o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro empatou. Mas a gente fica mais frio, né? Eu brinco mais com o Cruzeiro e com os ouvintes e com os amigos, com você, com o Leonardo Fontes, com o Marcelo Capretes, com todo mundo. Mas não existe mais aquele sentimento de torcedor. É uma coisa que fica mais entre os amigos e os familiares. Aquele sentimento, aquela loucura, aquele lado cego do torcedor, a gente não consegue ter mais. Então, para mim é normal, narrar o Cruzeiro e Atlético é normal. Claro, se o Cruzeiro vencer, vou fechar o microfone. Se o comentarista for atleticano, eu vou dar um tapinha no ombro dele e zoar com a cara dele. Se for cruzeirense, vai ser indiferente. Mas é legal, é gostoso, só que para mim o resultado não interfere no comportamento, não. Nós temos aí mais uns 12... falando. Vou narrar respeitando todo mundo. É isso. Quando eu estou trabalhando, respeito todo mundo, graças a Deus, não tenho nenhum problema com torcida nenhum, nunca fui xingado. Tem aqui, mas pô, você tem um defeitinho, ótimo que eu tenha defeito. Todos nós temos. Medina, você narrou o dia do Fábio Retro. Agora vamos fazer esse restante aqui, 12, 13 minutos, de curiosidades com o Hugo aqui. Vamos fazer um bate-bola aqui, um pinga-fogo aqui. Você narrou o dia do Fábio Retrovisor, Hugo? O que é isso? Não. Foi o dia que o Fábio, uma final de Campeonato Mineiro. Pera aí. Vai lá. Tá acabando. Pede pra colocar mais água nessa caneca aí, Hugo. É suco de laranja. Ótimo, melhor. Foi o dia uma final, não lembro o ano agora, eu tava no Pacaembu. Tava fazendo o jogo na 105. E o Atlético acho que ganhou de 4-0 do Cruzeiro. E tinha um atacante chamado Vanderlei, que até o São Paulo quis contratar esse jogador e depois não contratou, não. O Vanderlei fez um gol, onde o Fábio acabou de tomar o gol. E aí, o que aconteceu? Ele tava xingando todo mundo. Ele foi até o limite da grande área e ficou de costas, olhando para o gol. Saiu a bola, o Atlético ganhou, foi lá, e o Vanderlei chutou lá do meio do campo. Quando o Fábio acordou, a bola já tinha passado por ele, estava dentro do gol. Isso aí marcou muito. O torcedor do Atlético, ele curte muito esse momento. Mas eu narrei, por exemplo, 3 gols do Fábio Júnior contra o Atlético. Você não ia perder a chance. 17 anos de idade. Você não ia perder a chance, você não ia perder. Quando te conheço, a veia artística é aflorada. Dil Errigo, na sua opinião, quem jogou mais? Fenômeno ou Gaúcho? Os Ronaldinhos lá? Fenômeno. Sem dúvida. Ou com alguma dúvida, né? Mas... Não, Fenômeno. Hugo, voltando ao Campeonato Paulista, e deve voltar. São Paulo tem chances? Vou colocar assim para mim, aqueles que têm mais chance de título. Santo André respeitando lá, porque é o que está na frente, tal, na classificação na geral. São Paulo tem chance de tirar o título do Palmeiras se acontecer da sequência e os dois chegarem numa final? Que pode acontecer outras coisas aí, mas colocando assim, né? Tem sim. O São Paulo estava num momento bom. São Paulo tem um time interessante. Tem um técnico que eu acredito que agora vai se firmar.
com essa oportunidade que o São Paulo lhe deu com o Fernando Diniz, eu colocaria hoje um 0-0, um encontro Palmeiras e São Paulo. 50-50, 50-50. Não tem favoritismo, não. Vamos pro pênalti? Pênalti? É, pênalti. 50-50 ali, tá. Não vejo nada de extraordinário, nem no São Paulo e nem no Palmeiras. Pênalti, aí ali tem... Mas, assim, de extraordinário hoje no futebol brasileiro nós temos o Flamengo. Eu vejo o Palmeiras, o Grêmio, Internacional, o São Paulo, praticamente na mesma prateleira nesse momento, sim. O São Paulo estava crescendo muito. Se tivesse meio pezinho acima, Palmeiras, Internacional e Grêmio, o São Paulo chegando neles ali. Mas não dá para dar favoritismo para Palmeiras contra São Paulo, não. E se for pro pênalti, o Everton ou o Thiago Volpe ali? Quem é que pega mais? Na sua opinião? Rapaz, o Dida. Pegador de pênalti, hein? Eu vou falar pra você que é o caso. Sabe, nesse assunto do Marcão, o Marcão ser muito bem aceito por todas as torcidas, você já reparou que o Dida é muito bem aceito por todas as torcidas? Mas são características diferentes e o Dida jogou muito. O Dida é querido por todo mundo, não é só... Onde ele passar, não tem um cara... você jogou lá no Gambá, não sei o que lá. Não, é um cara querido mesmo, cara. É impressionante. Conheci, impressionante. Fiz com ele seleção, assim, o que é no campo, ele é no hotel, um cara gelado pra caramba, né? Gente, né? Então, o Bernardes Futebol tá colocando aqui, o Rodrigo Bernardes de Boituva, para eu contar qual gol que bateu a maior tristeza de ter que narrar. Gol que bateu a maior tristeza, rapaz. Difícil. Brasil e Argentina no Maracanã. 1-0 para a Argentina. 1998. 1997. Acho que foi 1997. Um jogo à noite. Aí foi duro. Você perder para a Argentina no Maracanã, foi duro. Foi fácil, não. Tava começando a narrar, entusiasmado. O que você buscou na sua memória aí e pegou um jogo de seleção brasileira, né? De seleção brasileira, seleção argentina, é o gol que lhe traz mais tristeza. E daqui a pouco você fala aí para quem tá pedindo também, o gol que lhe trouxe mais satisfação. A gente quase não fala mais de seleção brasileira, né, Hugo? Não só por conta da pandemia, não. A gente quase não fala mais de seleção, não dá liga, né, cara? A gente não tem prazer, satisfação. Não somos nós profissionais, não. O torcedor, de modo geral, de clube, né? Ele é mais apaixonado pelo clube do que por uma seleção brasileira hoje. Distanciaram a seleção da gente. Tiraram a seleção da gente. Eu me lembro que quando eu estava no grupo, Tiradentes, 4 quadras acima da casa onde minha mãe mora, lá em Lavras, eles liberavam a gente, a aula terminava às 4 horas da tarde. Aí tinha meio de semana, de vez em quando, o Brasil ia jogar às 4 horas da tarde. E aí às 3h30 a aula acabava. A gente era liberado, eu descia o morro correndo, com a mochilinha nas costas, para chegar em casa para ver o Brasil. E tem um outro lado muito interessante que esse pessoal mais novo não teve oportunidade de viver. O jogador brasileiro quase não jogava fora do país. Era raro o jogador sair do país. Então o time do Brasil, ele tinha o goleiro do Flamengo, o lateral do Flamengo, o zagueiro do Atlético, o outro zagueiro do São Paulo, o outro jogador era do Santos, o outro era do Palmeiras. E a gente torcia para o jogador do time da gente ir bem na seleção. Mas a gente não torcia para o jogador do adversário ir mal, não. Porque você queria que o Brasil ganhasse o jogo. Mas você queria, depois da discussão, ganhar dele. Fala, o Joãozinho jogou demais, ponta esquerda do Cruzeiro. Né? Mas o Reinaldo fez um gol e a gente ganhou de 1-0. O Reinaldo era atacante do Atlético. Mas quem cruzou a bola? Joãozinho. Quem passou 3 com o Joãozinho era driblador e cruzou a bola pro Reinaldo? E aí ficava aquele embate depois. Era muito legal. Agora hoje você vai discutir o quê? O William do Chelsea. Chato. Neymar do PSG. Qual que é a sua ligação com o PSG, cara? Me explica. Nenhuma. Então ficou muito difícil também. Até o Márcio faz uma brincadeira legal aqui, e aí ele fala pra mim, mas não tem como, né? Aí qual é a pior coisa, seleção ou Covid-19? Brincando, Covid-19. Seleção a gente vai ter... Covid-19 é pior do que tudo que eu já vivi até hoje. Pior. Em tudo que você pensar, é a pior coisa. É Gilney Botelho? O que ele é seu, Hugo? Meu sobrinho, pô. Ele falou que o gol que lhe deu mais... Eu nem perguntei, mas ele tá dizendo que ele sabe se ele é seu sobrinho, é sangue.
E quem é sangue da gente sabe que o gol que lhe trouxe mais satisfação foi do Léo Silva do Galo contra o Olímpia. Se a mãe dele não fosse minha irmã, eu ia falar uma verdade para ele agora. Eu narrei esse jogo aí. Da Bradesco Esportes. Olha só. Narrei a final E quando terminou a final da Libertadores, o Atlético Olímpia, o Milton Neves estava fazendo o jogo pela Bandeirantes. Ele invadiu o estúdio da Bradesco, eu fiz o tubo, o repórter estava em BH. Ele invadiu o estúdio da Bradesco Esportes e me abraçando e gritando aqui é galo, e com um galo enorme, mas um baita de um galo, uma estátua de um galo, esfregando aquilo na minha cabeça, e eu tendo que falar, mantendo a concentração e vazando tudo no ar, ele gritando, aqui é galo, você é atleticano. Aliás, boa recuperação, Milton Neves. Boa recuperação. O Rebruga, obrigado, Rebruga, tá dizendo bela live, obrigado. O Tacílio Júnior, que também é narrador, dizendo grandes festas, obrigado. A gente agradece pra caramba todo mundo que tem participado, vai acabar já já. Eu queria saber, naquele momento eu vou poupar aqui, porque todo mundo tá em tudo quanto é rede social, né? Vou falar só uma vez para não ficar chato, repetitivo. O Vá Merda Arce, que é jogador, como é que surgiu naquele momento? Você ficou pé da vida com o Arce mesmo? Comprei aquela sua ideia, porque ali para mim o Corinthians foi rebaixado, cara. É histórico isso, né? Acho que é um dos grandes momentos do rádio, de modo geral. E eu sou um apaixonado por rádio, posso falar outros grandes momentos, como o Gil do Cruzeiro. Aquela entrevista do Gil não deveria ter acontecido e tal. Pô, é natural, às vezes sai. O duro é quando é muito forte, ficar toda hora repetindo aqui, isso é chato. Como foi aquilo, Hugo? Foi uma coisa natural. Foi natural, eu já expliquei isso algumas vezes. Eu não queria que o Corinthians caísse, cara. É o campo de trabalho da 105, a 105 se firmando. Corinthians na Série B, quanto que seria legal profissionalmente pra gente. Vários amigos corintianos e o pessoal sentindo, meu filho é corintiano, o pessoal sentindo aquela pressão. Um jogo contra o Vasco, já disse, sou flamenguista. Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, Grenal. Então eu não ia torcer pelo Vasco. E o Arce me sai na cara do gol, o toque do Everton Ribeiro por dentro da zaga, a zaga de calça jeans, o goleiro sai deitado, tô insinuando nada, tô desenhando o lance, o gol escancarado, chuta a bola por cima do gol, aí saiu aquilo ali, na hora já veio a certeza da demissão, que não aconteceu, que a direção aprovou, e foi um alívio danado, mas eu fiquei muito envergonhado no primeiro momento, e depois eu acostumei com a ideia. E estou acostumado com a ideia de sempre responder isso aí, porque o pessoal sempre vai perguntar. Você tem o lance na sua mente? Tem, na retina. Quanto tempo você está sem narrar? Tem como. Quanto tempo você está sem narrar por conta da pandemia? Só um pandemia? minutinho, Maestro. Passou uma moto aqui em frente, eu estou na sala daqui de casa. Fica tranquilo. E eu não ouvi o que você estava falando. Agora foi sim. A moto? Quanto tempo você está sem narrar? Desde o dia 15 de março. Corinthians e Ituano. Mas a embocadura você não perdeu. Mas eu não vou narrar agora não, viu? Eu sei que você tá armando. Não, eu não tô armando. Não, eu não tô armando. Assim como eu brinquei com o Lucas, porque assim, o que as pessoas têm saudade é do futebol, né, cara? Não dá pra pôr o Hugo aqui, ele não narrar 10 segundos, nem que seja só o gol de 5 segundos, porque o seu gol é longo, mas vamos nos despedir com um gol aí, Hugo, fazendo favor? Não, ao invés passar por isso. Você quer ver uma pergunta legal? Pergunta legal. Deixa pro final. Ele tá perguntando aqui o que falar do Jusilei, rapaziada. Tanto tempo depois, pegando carona na onda. Processando o timão. Essa mensagem faz tempo. Já passou aqui na tela, já tem uns 10 minutos. Hugo, não, sem brincadeira. Você não vai passar vergonha. Pô, nós estamos numa brincadeira aqui, como disser, por uma live... sem pauta, né, cara? Vamos fechar com um gol, vai. Arrebenta aí. Faz o gol do Arce. O Arce fez o gol. O Corinthians não foi rebaixado. Ajuda o Corinthians, porra. Pô. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. O Arce fez o gol. O Arce fez o gol. Não, mas é uma coisa assim, ó. Pro narrador. Pro narrador narrar o gol. Como é que cresceu a audiência? 26 segundos fazendo. Hugo, grande gol seu na live, 20 segundos restantes, não vai dar tempo. Quero te agradecer pra caramba.
Quem sou eu para falar em nome da 105? Você que deve agradecer aí, porque a 105, você é o coordenador. E beijo para Luiz Marcelo Bigato, que é um cara maravilhoso. 7 segundos, Hugo. Tchau. Valeu.